Murilo Katayama mandou essa artezinha aqui pra gente e disse o seguinte: Olá, Marco, chat, YouTube e Ala Prime. Já peguei algumas commissions, mas eu quero mesmo é migrar para a área de jogos, card games e afins. Estudei algumas vezes por conta, mas sem nenhuma constância. Recentemente comecei a estudar mais a sério e faz 1 mês e meio no momento. Estou fazendo Drawbox e anatomia. Tenho como objetivo de montar peças para portfólio. Porém, eu não sei se devo ir tentando produzir coisas conforme vou estudando, se devo estudar todos os fundamentos para depois produzir, ou se devo fazer estudos mais específicos. Se for esse o caso, no que focar? Help! Bom, quem melhor do que ele mesmo para nos explicar essa mensagem longa que eu já não lembro mais, hein? Alô, Murilo! Oi, tudo bom? Oi, Murilo, tudo bom? E você? Cara, mensagem longa, porém bem escrita, mas você pode me dar um resumo, por favor, do que eu acabei de ler? Então, como eu disse, eu já estudei algumas vezes, mas eu nunca peguei a firme, tipo, sabe, de pegar diretão e ficar estudando regradinho. Eu meio que pegava um tempo, estudava, aí eu parava, ficava só produzindo e não estudava. Aí meio que no final do ano, né, eu comecei a mais acompanhar teus vídeos e resolvi participar do Ala Prime. Falei, bom, agora tem que ir com tudo. Tem que ir com tudo, vou estudar bonitinho. Aí tô aqui, né? Estudando tudo, começando, espero conseguir manter. E eu tô com o objetivo assim, né? De pegar uns trampos assim de card game, se possível. E é isso, basicamente. Aí eu tô meio assim, né? Como eu já estudei algumas vezes, eu tô pegando desde o basicão, né? Mas aí eu não sei se eu devo, por exemplo, já produzir peças, ou então eu devo estudar tudo pra depois tentar produzir de novo. Não. A minha recomendação é que você vá produzindo coisas de criação enquanto você está estudando esses livros. Então, por exemplo, você está estudando Drawbox, é que o Drawbox já vai passar alguns exercícios que são de criação para você. Sim. Mas, se eu estivesse estudando Drawbox hoje em dia, eu, além de fazer o que o Drawbox está pedindo, eu faria alguns exercícios rápidos de criação só para deixar aquilo mais divertido. Então, tá fazendo ali 200 caixas, sei lá, 250 caixas, terminou aquilo, é importante que você aplique o que você acabou de ver, né? Então, sei lá, criar uma vista de algumas casinhas, aplicando o que você aprendeu ali, fazer alguma piração, qualquer coisa, é legal de você aprender. Testou ali 3 pontos de fuga, um pouco mais avançado. Testou 3 pontos de fuga e até o momento você só fez caixa. Tenta fazer alguma coisa um pouquinho mais complexa, porque nesse processo de tentar fazer algo de criação, é que você vai gerar dúvidas, para que você perceba se você aprendeu aquilo de verdade, ou se você precisa voltar e rever aquele conhecimento, sacou? Para mim, essa seria a regra principal de estudo. Estudou alguma parada teórica, aplica numa coisa de criação, e aí, além disso, se possível, aí que é, para mim, o pulo do gato, é você tentar ensinar isso para outra pessoa. Então, ensinar é a forma de você ter a garantia de que você entendeu o que você está estudando. Ah, sim, justo. Então, por isso que é muito legal nos estudos do Drawbox. Não sei se o pessoal tem feito isso no Drawbox mais, do Discord, mas revezar as pessoas que falam, né? Tipo, cada um explica algumas coisinhas do Drawbox. Isso é muito importante para que todo mundo, na verdade... Nossa, essa é bem antiga, né? Essas aí já são todas antigas. Para que todo mundo tenha a oportunidade de ensinar um pouquinho e... enfim, né? Tipo assim, colocar aquilo em prática, né? O pessoal tá falando pra você fazer canal no YouTube, mas já tem muito canal de arte no YouTube. Não precisa de mais canal de arte no YouTube, não, tá? Não cria. Não cria. É tímido, não cria. Pode criar sim, tá? Cria que eu vou dar suporte, se você quiser. Nossa, isso é bem antigo, né? 5 anos, caraca. São antigos. Tá, eu não vou nem me pautar por essas, então, porque são bem antigas. Sem concorrência. Chega. Não. Cara, tem coisas muito legais no seu portfólio. Essa aqui já tava bem legal. Com certeza uma peça super legal. Quer um feedback nessa especificamente? Se você quiser escolher também, fica à vontade. Eu só coloquei essa porque, assim, dessas mais recentes que eu fiz, foi a que eu mais gostei, digamos assim, sabe? Então vamos nela, com certeza. Pô, só rapidinho, né? Com certeza dá pra você continuar no Drawbox, porque é importante pra caramba. Questão de cenário, tá?
Dá pra ver que você tem algumas dificuldades de cenário ainda, de perspectiva mesmo. Mas eu também gosto mais dessa pintura comparado com as outras. Eu vou jogar essa aqui num editor de imagens. Mas o personagem em si, muito legal, cara. Tá muito legal. Dá pra ver que tem qualidades muito boas aqui. Na própria arma você conseguiu fazer bem, os personagens... Tudo que é orgânico funciona bem, né? Tipo, o que precisa um pouco mais de perspectiva, que seria... Tipo, esse barril aqui... a gente vê um pouquinho mais dessas estruturas sem elas parecerem meio flats. Ó, tipo, isso aqui tá meio caído. E com isso aqui, sabe? Tem umas coisinhas que geram umas incongruências no cenário que me incomodam um pouco. Mas já que você já tá repassando isso e tá colocando... vai colocar em prática também, então acho que o caminho é promissor, tá? Ah, obrigado, tomara. Vamos lá. A primeira coisa que eu faria nessa imagem seria dar um bump nessa saturação. Por quê? Ela tá bem lavada, no geral, assim. E geralmente, card games como um todo, né? Não precisa ser só Hearthstone. Mas geralmente eles gostam mais de uma direção colorida, com cores vibrantes, cores vivas. E isso é uma constância no seu portfólio. Eu vejo que as imagens estão muito desaturadas. Você tende a fazer a sua pintura em escala de cinza para colorir depois? Ou você pinta colorido já? Depende quando eu tô, por exemplo, às vezes eu quero trabalhar mais nos valores, eu começo a fazer na preto e branco, né? Mas às vezes quando eu tô sem tempo, eu já coloco na cor mesmo. Beleza. É que elas, pra ficar lavada assim, geralmente a galera... acontece isso porque a galera faz uma escala de cinza pra depois colorir, né? Só vou testar umas coisas aqui. Então, nisso que você falou disso de estar desaturado, porque eu tenho um pouco de receio de explodir tudo demais, sabe? Fica tudo muito exagerado assim na cor. Aí eu acho que é mais por isso mesmo. Vou pegar um portfólio aqui pra te mostrar. Tipo assim, isso aqui é uma carta de Hearthstone, sabe? Do Slamovir Maniac. Todas as artes, ó. Tá vendo que não tem por que você ter medo de saturar as suas cores? De verdade. Essas aqui já não são de Hearthstone, né? Mas, ó. Precisa caminhar bastante pra cores mais saturadas, tá? Pra card game, isso geralmente enche os olhos dos clientes. Eles adoram essas paradas, ó. Olha como tava bem desaturado. Pode saturar sem dó, tá? Sem dó. Não precisa... ó, vamos dar uma olhada aqui nas cores, como é que tá. Ó, ela nem tá no máximo de saturação. Sacou? Nem tá no máximo. Talvez essa aqui esteja um pouquinho mais próxima do máximo. Mas mesmo assim não tá no máximo. Ó. Você caminhar mais ou menos por esse perímetro aqui das suas cores, na questão de saturação, é o ideal. Por quê? Se você não conseguir usar muito saturação para você diferenciar suas cores, você pode pender para querer clarear demais para criar variação, sabe? Então você vai criar mais uma variação nos valores ao invés de criar uma variação de saturação também. Hearthstone, geralmente, a variação não pode ir tanto para um branco, sabe? Dificilmente você vai para um branco no Hearthstone, muito difícil. Então você vai ter que usar mais esse perímetro aqui de baixo, ó, das suas cores para poder pintar. Não sei se mudou a direção de arte. Faz muito tempo que eu não trabalho com Hearthstone, mas sempre é assim, né, cara? Tipo, nem só Hearthstone. Eu tô falando Hearthstone porque parece uma pintura de Hearthstone, essa aqui. Então foi o que me baseou mesmo. Eu peguei uma arte de Hearthstone e aí eu tentei mais ou menos pintar como eu achava que era mais próximo, assim, do... Sim. Então, ela parece, né? Mas qualquer outro jogo, cara, tipo, os jogos que geralmente eu trabalho, assim, todos eles amam cores saturadas, cores vivas, né? Eles chamam de cores vivas, né? Então, cores saturadas e tal, acho que é importante manter isso, tá? E o contraste, né? Eu acho que daria pra dar uma melhorada na questão dos contrastes também. Então, eu vou tentar dar uma ajustada bem de leve. Clássica barriguinha. Isso aqui é muito clássico, tipo, quando termino uma pintura, geralmente eu coloco um curves e desço um pouquinho essa barriguinha ou subo um pouquinho essa barriguinha, sabe?
É Uhum. tipo, pego no meio aqui e desço um pouquinho. Porque ele vai... Não sei, é uma coisa que ele dá uma reequilibrada nos tons médios aqui. E a gente vê como tava lavada antes, ó, comparado. Hum. Pode ser uma questão de calibração de monitor também, tá? Hum. Mas isso aqui Eu acredito que não. Acho que realmente, eu acho que a minha pintura é bem saturada mesmo. é algo proposital mesmo da sua parte. Eu não sei se é proposital, né? Eu achei que tava com uma cor. Assim, comparando agora, eu vejo que a minha cor tava bem morta, assim, né? Aham. É, e isso é uma coisa que sempre acontece, viu? Tipo, se você fica muito tempo pintando uma imagem, é legal colocar, às vezes, um curves ou uma hue saturation mesmo, né, nesse caso, Uhum. e você joga pro máximo. Não pra você usar, mas só pra você quebrar um pouco aquele vício do teu olhar. É Sei. muito normal a gente se acostumar com a imagem que a gente tá pintando. E aí tudo vai neutralizando no nosso olhar. Então, Uhum. quando você joga pro máximo algum sliderzinho e volta, você, caraca, você percebe que você poderia ter ido pra vários outros caminhos, né? E, obviamente, colocar ao lado de outras referências também ajuda bastante, tá? E aí eu acho que daria pra colocar uns outros pontos de oclusão aqui, só pra gente puxar um pouco mais esse contraste de escuros. Alguns pontos de contato. Eu não sei se eu gosto muito dessas fogs. Eu sei que provavelmente você pegou isso de alguma ref específica. Tem artistas que usam isso muito bem. Mas eu já explico aonde que você poderia utilizar isso, tá? Peraí. Tá. Essas fogs, elas geralmente... Fog seria tipo um pouco de perspectiva atmosférica, pessoal. É como se fosse uma neblina que você coloca pra tirar contraste da sua pintura. Isso geralmente é feito para você criar sobreposição de formas, reforçar leitura. Então você quer evidenciar a leitura de alguma parte da sua pintura, você pode tirar um pouco de contraste de certas áreas para outras áreas ficarem mais enaltecidas. Então, obviamente, né, precisa sempre falar do Rafa Zanquetin. O Rafa é um dos artistas que eu conheço que usa melhor essa técnica. Ele usa muito isso para melhorar a leitura das peças, sabe? Então não sei se você usou alguma ref do Rafa aí, como Rafael Zanquetin, como referência, mas ele meio que ele tem esse estilo, né? A gente Uhum. tem bastante costume de ver isso nas peças do Rafa. Então, é que eu fico um pouco assim de, por exemplo, você tá colocando mais sombra de oclusão. Aí eu fico falando, meu, será que eu tô. Porque eu sou muito assim, né? Ou eu coloco em tudo ou eu coloco em nada. Aí eu fico, meu Deus. Aí eu tenho que ter esse meio termo, assim, de Aham. saber Não, onde colocar, realmente. essa sombra de oclusão eu vou colocar só nos pontos onde eu quero trazer mais contraste mesmo pra peça, né? Então, por exemplo, aqui Uhum. na boca dele eu sinto que tá tudo um pouquinho lavado demais. Então eu vou trazer esses pontinhos mais escuros só pra evidenciar esse contraste, entendeu? Uhum. Fazer com que a gente... o que eu brinco de cavar um pouco, sabe? Dar uma Uhum. cavada. É você ir um pouco mais fundo na sua pintura, como se você estivesse esculpindo mesmo. E para criar mais pontos de contraste, você vai naturalmente chamar mais atenção para aqueles lugares, né? Então, por exemplo, Uhum. aqui no olho, acho que é um ponto legal de trazer um pouquinho mais. Um pouco mais de brilho. E essas oclusões eu faço sempre bem pontual. Uhum. Nossa, realmente, já deu um outro. Ó, vamos colocar aqui em cima de novo pra gente comparar, ó.
Ela parece mais tridimensional, a pintura um pouquinho mais tridimensional, né? Aham. Dá até pra Um fazer pouquinho não, bem mais. daria até pra fazer um pouquinho mais no rosto dele. Eu não sei se eu quero exagerar tanto, mas o nariz talvez esteja um pouquinho flat. Então deixa eu tentar ajustar os valores aqui. Em questão de material, tem que tomar um pouquinho de cuidado só pra você não fazer com que os materiais fiquem muito semelhantes, tá? Então, por exemplo, o couro, nesse caso aqui, ó, vamos voltar na sua versão, nessa aqui. Até em questão de valor, ó, daqui não mudou tanto em questão de valor, né? A gente só deu uma saturada mesmo, em geral. Voltando aqui no material. Eu sinto que você tá usando muito contraste pra tudo, né? Então, essa parte interna aqui, que eu acredito que seja couro, eu só entendo que isso aqui é couro por causa do contexto, porque o material mesmo não tá me falando que isso é couro, porque ele tá brilhando tanto quanto esse metal, entendeu? Então, tentar segurar um pouco esses alto contrastes, esses picos de contraste que você tá colocando, pra deixar isso mais pros metais mesmo, sabe? Então até daria pra escurecer um pouquinho mais essa parte aqui de couro, pra gente criar uma variação agora também na parte de tonal, ó. Um pouco mais de variação. Na roupa dele é a mesma coisa, acho que não precisa ir tão longe no highlight aqui. Pode ter highlight? Pode. O problema é que se você coloca muito brilho nessa parte, você perde a força desse contraste no ouro, sabe? E aí a gente sempre vai colocar materiais diferentes pra fazer o observador comparar esses elementos, entendeu? Então, tipo, você só entende que o ouro é ouro porque ele, em comparação a outros objetos, ele é mais reflexivo, ele é mais brilhante e tal, sacou? Se tudo brilha, o ouro ou os metais, eles vão perder essa intensidade, essa força, sabe? Então é legal você entender o contexto do que você tá colocando também. Se tudo brilha, nada brilha. Meio isso. Acho que é mais ou menos isso, cara. Beleza. Eu acho que tá muito legal. Gostei bastante dessa imagem. Já dá pra ver que é uma evolução clara, assim, das outras. E eu Obrigado. tô a fim de ver as próximas, cara. Tô animado pra ver o que você vai produzir. Tem alguma outra dúvida que você queria perguntar? Alguma outra coisinha? Não, acho que, assim, já me deu no que eu preciso melhorar, eu acho que isso já tá ótimo. Mas eu vou tentar fazer tem um grupo aí de card game, né? Eu vou tentar acompanhar eles e conforme eu vou estudando também. Boa. Tem uma
última observação sobre desenho. Uhum. Uma última observação, vamos lá. E dá pra ver muito claramente nesse barril aqui. Sempre que você fizer elipses, é uma dica pra geral, viu, galera? Também. Evita morrer a elipse muito cedo ou criar essas pontas aqui. Por quê? Essa elipse, a gente só vai entender que ela é uma elipse quando a gente vê a volta acontecendo. Ela indo pro outro lado. Sacou? Por quê? Se você faz uma ponta, ou essa parte da elipse ela está cortada e ela acaba aqui, o que é estranho, porque pra gente ter um desenho melhor disso, era melhor você cortar antes, pra gente visualizar essa quebra. Sacou? Uhum. Ou você realmente precisa continuar todas as suas elipses, porque é um padrão que tá rolando também. Sempre que você tá pintando elipses e tal, você tá amassando muito elas. Ó, já tá muito amassadinha essas elipses. Quer ver um outro exemplo? No cinto. Ó. No cinto você vai desenhar a elipse e você para aqui. O que eu recomendo nesses casos é você criar uma folga, pensar na espessura dos objetos. E você mesmo, se precisar, fakear um pouco, né? Você fingir um pouco esses volumes, essas voltas, para ficar mais claro pro observador que isso aqui é uma elipse que não tá sendo cortada. As pessoas vão entender que isso aqui é um cinto, tá? Tá tudo certo. Só que em questão de desenho, isso é uma falha que eu particularmente não gosto muito, assim, sabe? Eu gosto de ver a volta das coisas, ó. Eu gosto de ver as coisas indo pra trás, sabe? Dando a volta, a gente vendo o contorno. Sempre que você conseguir trazer essa informação aqui, ó, essa meiuca, ó, isso aqui, pra fazer com que as suas elipses deem a volta, você ganha muita tridimensionalidade no seu desenho. Ó, isso aqui é perfeito que você fez, ó. Você trouxe ela pra dentro e foi por fora. É exatamente isso que eu tô falando, né? Porque aí a gente vê a forma engatando na outra. Uma forma engata na outra, tá? Então, sempre que você puder fazer isso, faça, porque você ganha muita volumetria. Muito, muito, muito. Ó, então, o engate que a gente tava falando, agora fica bem evidente aqui, ó. É uma forma engatada na outra. Em inglês, o pessoal chama isso de interlocking. Quem fala disso é o Steve Houston no livro dele, que eu adoro. Que ele faz o exemplo da baqueta, né? Que ele faz uma baqueta, tipo a ponta de uma baqueta, enfincada, tipo numa elipse, entendeu? Dessa forma a gente entende a tridimensionalidade. Você pode pensar que é um cogumelo também, qualquer outra coisa. Sacou? Saquei. Essa seria a última observação. Ah, não, tá ótimo. Obrigado aí pelo o tempo Imagina. e a paciência aí. Imagina. Obrigado por você ter enviado a imagem. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Não, ajudou sim. Muito obrigado aí. Obrigado, chat. E é isso, então. Valeu, mano. Boa produção aí, bons estudos. É nóis. É Tchau, tchau. nóis. Tchau, tchau. Aí, valeu. Murilo. Bem legal, cara. E é legal ver a evolução, né? A evolução dos projetos. Tipo, pra ver desses outros, ele chegando nesse aqui. Pô, muito legal ver essa evolução. Mostra que os estudos estão funcionando, né? Isso é muito legal de ver. Quero continuar acompanhando. Valeu, Murilo. Obrigado de novo. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau.